Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Não importa a hora, o momento em que você esteja acompanhando essa programação, a bênção do Senhor irá te alcançar. Que bom que você está aqui depois de um dia tão abençoado por Deus. Faça seu pedido de oração no chat, faça também na descrição deste vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta hora maravilhosa. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, o capítulo é o 8, Lucas capítulo 8. E eu vou ler com vocês o verso de número 16 em diante. Lucas, capítulo de número 8, verso 16. Do 16 ao 18 diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Ao contrário, coloca no velador para que os que entram vejam a luz, porque não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até o que julga ter lhe será tirado. Gente, eu estava meditando nesta palavra um pouquinho antes da oração aqui, um pouquinho antes de entrar aqui, e é um alerta, né, de Jesus aqui. Aqui é a parábola da candeia que Jesus ele vai contar. Ele conta também essa mesma parábola em Marcos, no capítulo 4, versículo 21 ao 25. E eu escolhi para estar lendo aqui em Lucas, no capítulo de número 8, do versículo 16 ao versículo de número 18. Olha só, que lições nós podemos aprender aqui dentro desse texto? Porque é um aconselhamento para nós, né? Se Deus colocou luz em você, é para você fazer o quê? Se Deus colocou luz em mim, é para mim fazer o quê? É para mim brilhar, não é? Se Deus colocou luz em você, é para brilhar. Se Ele colocou luz em mim, é para brilhar. Olha só, ninguém depois de acender uma candeia a cobre. Ninguém. Jesus aqui está usando a metáfora da luz para falar do testemunho do cristão. Ele está falando aqui a respeito do testemunho do cristão e da verdade do Evangelho. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Existem muitas pessoas que até estão anunciando o Evangelho. Mas escute uma coisa aqui. Mas não vive aquilo que de fato estão pregando. Por exemplo, é possível sair verdades de alguém que está longe dela. O que mais nós encontramos na atualidade é máscaras, né? Pessoas que estão escondidas atrás de uma máscara. Deus ele não quer máscara, gente. Entende? E com isso, eu não. Olha aquela mulher, a mulher que vinha atrás de Paulo e Silas, lá no capítulo 16, ela vinha atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes homens, olha só, vou até abrir aqui, ó, vou abrir aqui, ó, Atos, o Senhor me fez lembrar aqui agora, Atos capítulo 16, olha, essa moça, ó, presta atenção aqui, ó, no capítulo de número 16, e o versículo, deixa eu ver aqui,
Ó, versículo 16. Ó, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ó, esse espírito continua agindo, tá, gente? Adivinhação. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela adivinhava. Esta, seguindo a Paulo e a nós, no caso de Paulo, servo do Senhor, Silas, os demais ali, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí vamos lá. Paulo e Silas e os demais servos do Senhor que estavam com ele não eram servos do Deus vivo? Eram. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Aí vamos lá. A menina que tinha um espírito de adivinhação no seu corpo físico, ela está falando a verdade ou está falando a mentira? Está falando a verdade. Porém, está saindo de uma fonte suja. De uma fonte que não tinha autoridade espiritual para isso. Por quê? Por causa do pecado. Ela aqui adivinhava. Tinha um espírito na vida dela. E era um espírito maligno, diabólico, que estava agindo ali. Aí, olha o que Paulo vai fazer. Versículo 18. E isto fez por muitos dias. Por muitos dias ela fez a mesma coisa, falou a mesma coisa. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí, fez muito dia. Mas Paulo perturbando, Paulo perturbado, ficou perturbado. Voltou-se, ele ficou atribulado, né? Voltou-se ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Nós precisamos fazer esta oração de Paulo, porque da mesma fonte que sai água boa, não pode sair água ruim. Da mesma fonte que sai água ruim, não pode sair água boa. Mas tem muitos aí que estão mascarados. E a Bíblia nos diz que nós precisamos ser luz. Jesus nos chamou para nós sermos luz. Amém? Isso aqui é o testemunho do cristão e da verdade do Evangelho. Você está vivendo a verdade do Evangelho? A luz representa o que Deus revelou a você. Deus revelou a você a sua palavra, Deus revelou a você a sua fé, o seu testemunho pessoal. Então, esconder isto seria negar o propósito de Deus em sua vida. Agora, cuidado. Viva de forma visível. Que a sua fé seja notada, sabe por quê? Pelas atitudes, palavras, escolhas. Não esconda a sua luz por medo. Agora, não tem como sair luz se é treva. Se você estiver em treva, não existe luz aí. Está em treva. Agora, precisamos, irmãos, os cristãos da atualidade, ser luz. É vergonha ficar no comodismo, em um mundo em trevas. A sua luz, ela pode apontar o caminho para alguém. Você, como referência, pode apontar o caminho para alguém seguir a Cristo. Vamos lá. Como que seria se a pessoa que você for falar de Jesus para ela, ou estiver anunciando o Evangelho para ela, descobrir o que você faz? Não é? É muito fácil eu vir aqui na frente de uma câmera, é muito fácil, né? Mas eu venho aqui com muito temor, como eu subo no altar com muito temor.
Faço a obra de Deus com muito temor, com respeito, minha esposa, nossos filhos. Vem passar um dia com a gente, um dia aqui, para você ver quem somos nós aqui, ou passa uma semana com a gente. Nós temos nossas falhas, nós somos falhos. Mas escute, eu respeito a minha família, minha esposa, nossos filhos. Nós nos respeitamos. E nós somos unidos aqui dentro de casa. Então, eu estou falando para você algo que eu vivo aqui com eles. Sabe? Mas tem muita gente que não. Ele está falando de Jesus, mas ele não consegue falar com uma outra pessoa, está de mal, não é? Ele fala de Jesus, ele até revela, mas de fato está longe, não tem sido luz. Um dia eu fui fazer uma visita e lá quando eu falei, entrega a sua vida a Jesus, aceita Ele. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, se for para mim aceitar Jesus, para poder viver igual esse fulano aqui de casa, não igual fulano aqui de casa, então eu falei mesmo, para viver desse jeito, porque na igreja ela é uma coisa, em casa é outra, eu prefiro não aceitar. Então escutem, que a sua fé seja notada pelas suas atitudes, palavras, escolhas. Agora, o versículo 17 fala o seguinte, não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Não adianta, eu posso esconder de vocês. Eu posso tentar esconder alguma coisa de vocês, mas não adianta, uma hora vem à tona. É por isso que eu tenho que me policiar todos os dias. É por isso, não é fácil não. Viver aquilo que você prega não é fácil não. É uma guerra todo dia. É todos os dias você tem que travar uma batalha, fechar as brechas, não deixar o inimigo passar. Para depois ele falar, você, logo você perdeu a autoridade. Tem muita gente perdendo a autoridade de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado escondido, daquilo que ele tem feito. Segundo a mente dele, ele está certo, né? Mas não, está errado. Jesus ensina que mais cedo ou mais tarde, a verdade ela vai vir à tona. E isso inclui os pecados ocultos, tá, meu irmão? Minha irmã? Ele traz no ventilador, ele coloca, o próprio Jesus permite que o inimigo traga para o ventilador. Amém? Então, os pecados ocultos, quantas obras feitas em segredo, não é? Aí, Deus é justo e soberano e nada escapa do seu olhar. Precisamos viver com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Aliás, é quando ninguém está vendo que nós temos que viver com integridade. Cuidado com o que está escondido no coração. Cuidado com o que está escondido na tua vida. Arrependa-se enquanto é tempo. Confie que Deus também trará à luz as boas sementes. Assim como Ele vai trazer aquilo de ruim, Ele pode trazer as boas sementes que você tem plantado, mesmo que hoje ninguém veja. O versículo 18 fala, vede, pois, como ouves, ou seja, a forma como ouvimos ao Senhor, isto importa. Não basta ouvir a palavra, é preciso ouvi-la com atenção, fé e disposição para obedecer. Então Jesus alerta que a responsabilidade ela aumenta conforme recebemos mais luz, mais revelação, mais entendimento. Então não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Avalie as suas atitudes diante do Senhor. Avalie como estão as suas atitudes diante do Senhor. Avalie e peça a Deus um coração sensível e obediente à sua voz. Amém? Quem valoriza o que recebe, recebe mais.
O versículo 18 terminou: ao que tiver se lhe dará, e o que não tiver, até o que julga ter, lhe será tirado. Isso é quando a pessoa vive uma vida dupla, sabe? Uma vida dupla. Jesus está falando aqui que haverá um crescimento espiritual para aquele que está vivendo em integridade. Amém? Haverá crescimento. Ele vai receber mais de Deus. Amém? Seja fiel. O fiel vai receber mais. Agora, já quem é negligente com o que Deus dá, corre o risco de perder até o pouco que ainda tem. Valorize cada oportunidade espiritual. Uma pregação, um estudo, uma oração. Valorize, seja fiel no pouco. Deus dá mais àquele que é responsável com o que já tem. Amém? Espiritualidade, irmão, é como uma chama. Se for aumentada, ela cresce. E se for esquecida, ela apaga. Então, tome cuidado. Medite, eu sei que tem muitas lições dentro desse texto. Lucas, capítulo de número 8, versículo 16. A Bíblia, ela corta reto. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não. Ela corta reto. Amém? Vamos nos posicionar diante de Deus e que possamos fazer a diferença. Eu quero orar por você. Pai, eu trouxe a Tua palavra aqui esta noite, embora eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir esse tipo de mensagem porque confronta os seus erros, os seus pecados. Assim como eu também sou confrontado, eu fui confrontado com esta palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Mas agora, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de estar reunido com os irmãos aqui, com as irmãs aqui. Pai, existem muitas fontes como aquela moça que adivinhava. Até falou a verdade a respeito de Paulo, Silas e os demais que estavam com eles. Ela até falou a verdade. Ó Deus, mas era uma fonte. Ó Deus, que tinha um espírito maligno atormentando, um espírito de adivinhação. Meu Deus, e Paulo vai olhar e Paulo vai expulsar. Meu Deus, nós clamamos aqui agora, Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Tua presença, nos colocamos em oração, com o coração aberto, com o coração reverente, reconhecendo que Tu és o Deus de toda a luz, de toda a verdade e sabedoria. Deus, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina que ninguém acende uma luz para escondê-la, mas para colocá-la em um lugar onde todos possam ver. Senhor, Tu acendeste uma luz em cada vida que Te conhece, a luz do Evangelho, a luz da fé, do Teu amor, e esta luz foi feita para brilhar, Senhor. Por isso, hoje oramos por cada pessoa que nos acompanha aqui pela internet, seja em vídeo, áudio, no texto. Tu conheces cada internauta, cada coração, cada pedido, cada necessidade. Visita, Senhor, aqueles que agora choram em silêncio, aqueles que se sentem esquecidos e os que lutam contra a escuridão do medo, da dúvida, do pecado ou do desânimo. Deus, que esta luz que vem, ó Deus, de Ti, brilhe forte na vida de cada um. Ilumina as decisões difíceis que precisam ser tomadas. Dissipa as trevas do engano, do pecado.
oculto e da vergonha. Traz à tona a verdade, Senhor, não para condenar, mas para curar e para libertar. Senhor, também pedimos que nos ajudes a ouvir a Tua palavra com seriedade, que cada internauta aprenda a ouvir com um coração ensinável, disposto a obedecer, praticar e crescer. Não permita que sejamos apenas ouvintes, mas sim verdadeiros discípulos que andam na luz da Tua verdade. Oramos ainda por aqueles que têm recebido pouco, mas têm sido fiéis. Que o Senhor acrescente, que o Senhor multiplique, que o Senhor honre a obediência e o esforço. E aqueles que, por descuido, estão prestes a perder o que têm, desperta-os, Pai. Restaura a chama, reacende a fé e renova o compromisso contigo. Pedimos por cura, salvação, restauração, libertação e sabedoria. Que cada pedido apresentado aqui, nos comentários, nos corações ou em silêncio, seja alcançado pela Tua mão poderosa. Senhor, faz de cada internauta uma luz que brilha no meio das trevas, uma testemunha viva do Teu amor, alguém que influencia o mundo ao seu redor com a verdade do Evangelho. Confiamos nas Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. A luz do mundo, a nossa luz do mundo é o Senhor Jesus. Pai, eu te peço e quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Irmãos, olha, 26 pessoas precisam fazer um concerto com Deus urgente, tá? Você precisa se acertar diante de Deus. Entre estas pessoas, tem gente que, na maioria, né, é coisa oculta, escondido, e Deus, olha, está te dando a chance para você se arrepender. Tem pessoas que acham que que o Senhor tá me usando, ou o Senhor tá... Então, eu tô no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa errada. Amém? E o Senhor está pedindo para que você... Na verdade, Ele está te alertando para você se acertar. Amém? E tem coisas ocultas aí que você está tendo a oportunidade de se voltar para Ele agora. Do contrário, Ele vai trazer à tona. Eu vi uma pessoa sendo envergonhada em público. Publicamente eu vi ela sendo envergonhada. Cuidado, se acerta diante de Deus. Amém? O diabo, ele está lutando ultimamente, ele tem conseguido tirar de alguns a autoridade de alguns crentes. Ele tem tentado e ele tem conseguido tirar a autoridade espiritual. É por isso que você olha, tem crente que tem medo do capeta, tem medo de até expulsar o demônio, ele tem medo. Ele tem medo. Tem gente que tem medo. Então escutem, se prepara diante de Deus, se volta para Ele, tá? Poucos canais falam sobre arrependimento e Deus está te dando a oportunidade de ouvir aqui nesse canal. Você veio buscar uma cura, não veio? Uma saída, uma direção, e Deus está te dando sim uma direção, os céus. Amém? Mas se arrependa diante dele. Amém?
Tem duas pessoas aqui que aquela pessoa da sua família, ela vai alcançar a bênção daquela oportunidade. Ela está lutando por algo, eu vejo ela alcançando esta bênção do Senhor. Amém? Eu via uma mulher aqui, e esta mulher, você fez um propósito com Deus no seu coração. Deus se agradou do propósito que você fez, hein? E Ele ouviu. Você vai ver o que vai acontecer. Bom, se Ele se agradou é porque Ele ouviu, né, pastor Vanderlei? Isso, você vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo fala ao meu coração, Deus está acrescentando na vida. Olha só, eu vejo 11 pessoas que Ele está acrescentando. Era pouquinho, mas estava sendo fiel no pouquinho, né? Com pouca força, mas sendo fiel. Aí o Senhor está acrescentando. E maravilha, toma posse da bênção em nome de Jesus. Duas pessoas aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração que você tem sonhado ultimamente direto, e na verdade são pesadelos, né? Você acorda no meio da noite assustada e não sai da tua cabeça alguns pesadelos que você tem tido. O Senhor está falando ao meu coração que Ele está te chamando, Ele está te chamando para oração, para buscar, porque você pede bastante oração, mas orar mesmo que é bom, você não ora nada, né? Não ora não, você só pede oração. Vocês oram por mim, mas você não ora não. E Deus está te chamando você para oração na madrugada. Vai orar, irmão, irmã, na verdade é irmã. Vai orar, irmã. Isso, levanta e vai orar. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai ter uma experiência com Deus. Você vai agradecer ainda depois. Valeu a pena aqueles pesadelos, hein? É. Gente, eu fico por aqui e volto meia-noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada volta de Jesus. Desde agora, para todo sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Até logo mais.